Eu realmente não iria pregar uma mensagem como essa hoje. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava viajando e eu voltei de uma igreja onde eu estava pregando no culto. Fui para casa, lá em Belo Horizonte agora, e dormi. E quando eu dormi, eu sonhei que eu estava aqui pregando a mensagem que eu vou pregar. Então eu acordei, anotei o meu sonho e vou falar com você sobre isso. Algumas coisas eu já tinha anotado antes, mas não como eu sonhei. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre a glória de Deus, ou a presença de Deus. A glória de Deus é a maneira como Deus escolhe se manifestar. Deus não está preso numa caixinha. Deus pode se manifestar de muitas maneiras diferentes. Pessoas sempre vão ter problema com Deus quando elas quiserem colocar Deus numa caixinha. Não, Deus é assim, Deus é assado. Deus não é do jeito que a gente quer. Ele é do jeito que Ele quer. Certo? Ele já se manifestou com vozes de trovão no monte, falando com Moisés. Mas Ele se manifestou na brisa suave, falando com Elias. Ele se manifestou com dureza através da lei e se manifestou com graça através do Filho. Deus faz o que Ele quer fazer. Ele falou com Abraão: Abraão, consagra a mim todo o primogênito. Abraão só teve um, que foi Isaac. Quando o de Isaac nasceu, em vez de Deus pegar o primogênito, Ele pegou o mais novo, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas existe uma coisa que é a glória de Deus. Fala comigo, a glória de Deus. É a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é algo que nós podemos experimentar. Fala comigo, experimentar. A Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aquela palavra provar, ali no original, é como você prova uma comida. Como você prova essa água que está aqui. Eu posso provar e ver que é bom. A Bíblia diz: prove. Não apenas ouça falar de Deus, prove. Você pode provar todos os dias na sua casa, no seu quarto. Como Jesus disse: entra no seu quarto e fechada a porta, fala ao teu pai em secreto, que te ouve em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te recompensará. A presença de Deus não está dentro dessas paredes. A presença de Deus hoje quer se manifestar em nós, dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora, Ele quer habitar em nós. A Bíblia diz que nós que entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito de Cristo foi enviado aos nossos corações. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós. Mas existe um momento onde a glória de Deus se manifesta. Nós tivemos aqui há 2 semanas atrás uma conferência com o apóstolo Randy Clark. E ele veio com em torno de 200 americanos para cá e nos ensinar e nos ministrar a respeito de avivamento e cura. E alguns momentos foram tão fortes. Por exemplo, no domingo de manhã foi tão forte, a presença de Deus e a glória de Deus se manifestou aqui de tal forma que o culto do domingo de manhã acabou e teve gente que ficou aqui deitado no chão direto até o culto da noite. A glória de Deus, a presença de Deus. Eu quero essa presença sobre a minha vida. Você quer também? Mas a minha pergunta é o seguinte: por que que essa presença de Deus, por que que a glória de Deus se manifesta de uma maneira tão forte? E aí de repente depois parece que ela passa. E eu comecei a questionar isso a Deus há um tempo atrás. Senhor, por que que parece ser sempre assim? A tua presença vem, a tua glória vem, inunda o lugar onde nós estamos, mas de repente a tua glória parece que passa. O que que acontece? A tua glória sobe? Como é isso? E eu comecei a olhar para a história, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente eles ouviram, veio sobre aquele lugar um som como de um vento impetuoso e encheu aquela casa. E apareceram distribuídas sobre cada um que estava ali línguas como de fogo que pousou sobre a cabeça de cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aquele som foi tão forte que a multidão que estava reunida na cidade por causa da festa de Pentecostes, todo mundo foi para lá. Mas aquilo não durou, aquilo passou. Quando a multidão chegou,
a multidão não viu as línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um. E eu comecei a perceber que nas histórias de avivamento, também era assim. Por exemplo, há um século atrás, um avivamento muito conhecido era o avivamento da Rua Azusa, que deu início à Igreja Assembleia de Deus no Brasil, nasceu dali. E o que acontecia é que eles se reuniam lá naquela rua, e eles se reuniam para uma reunião de oração, e de repente uma fumaça entrava naquele lugar, e todo mundo que entrasse naquela fumaça era curado de qualquer enfermidade. O paralítico saía da cadeira de roda, o cego enxergava. Mas a pergunta é, por que aquela nuvem não ficava ali para sempre, e todo mundo podia ir lá e ser curado? Você está entendendo a minha questão? E a gente vai acompanhar a história dos avivamentos. Por exemplo, o Randy Clark, que esteve aqui há 2 semanas atrás, Deus usou ele para fazer um dos maiores avivamentos, um dos avivamentos mais frutíferos da história, conhecido como a bênção de Toronto, o avivamento de Toronto. E o que aconteceu ali? É que eles foram começar um culto como esse aqui, e era para durar 3 noites, uma conferência. E o que aconteceu é que o Espírito de Deus veio naquele lugar de tal forma, e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, as pessoas começaram a cair no chão, as pessoas começaram a falar em outras línguas. Aí as pessoas que estavam doentes, com cadeiras de rodas, começaram a levantar das cadeiras de roda. E aquele culto, aquela conferência que era para durar 3 dias, durou 4, durou 5, durou 15 dias, durou 1 mês, durou 6 meses, durou 1 ano, durou 2 anos, durou 3 anos, durou 12 anos. 12 anos, todos os dias, aquele avivamento durou. E através daquele avivamento, milhões de pessoas estão sendo salvas até hoje em muitas nações. Mas a pergunta é, eles chegavam lá, a glória de Deus se manifestava naquele lugar, aquele lugar ficava tomado da glória de Deus, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, os enfermos eram curados, mas em um determinado momento, aquilo passava, e as pessoas se acalmavam e iam embora para casa. E a igreja fechava as portas. No outro dia, tinha de novo uma fila do lado de fora da igreja, que ficava o dia todo ali, esperando a igreja abrir para todo mundo entrar. Então a glória de Deus se manifestava de novo. E a minha pergunta é, por quê? E eu comecei a perguntar isso, Senhor, é assim? A sua glória desce, e depois a sua glória sobe? Olha o que diz Lucas 9,33, lê comigo aí. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Jesus subiu, na história que nós chamamos, ao monte da transfiguração. E ali, ele se transfigurou e ele ficou brilhante, branco como a neve, em uma roupa que nenhum lavandeiro poderia alvejar para ficar tão branca assim, e ele estava brilhando, e apareceu ao lado de Jesus Moisés, e do outro lado de Jesus Elias, e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, viram aquilo, e eles ficaram maravilhados com aquilo, com aquela manifestação de poder. Fala isso comigo, manifestação de poder, aquela manifestação de poder, e eles falaram então com Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, eu não quero sair daqui. Eu não sei você, mas eu não quero sair de dentro da glória de Deus. Eu não quero sair da manifestação da presença de Deus. Eu não quero perder a presença de Deus por nada. E Pedro disse a mesma coisa, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui, Senhor. Uma será para ti, uma será para Moisés, outra será para Elias. Jesus não precisou responder, mas uma nuvem da glória de Deus veio sobre eles. E Deus falou da nuvem, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E o que aconteceu? Aquela noite passou, e eles ouviram Jesus no outro dia. E o que Jesus falou no outro dia? Nós não vamos ficar aqui, nós vamos descer o monte. E eles desceram o monte. Quando chegou lá embaixo, o que tinha? Uma multidão vindo ao encontro de Jesus.
Veio uma pessoa que estava endemoniada e Jesus o libertou. E você vai seguir a história e você vai ver que Jesus continuou se movendo, continuou curando os enfermos, continuou expulsando os demônios, continuou libertando os cativos. Jesus não ficou parado em um lugar, Jesus continuou se movendo. Há uma regra da hermenêutica que diz que o verbo ligado ao nome de uma pessoa, a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia, esse verbo fala muito sobre aquela pessoa. Por exemplo, a primeira vez que aparece o nome Deus na Bíblia é em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. O verbo criar está ligado a Deus, porque Deus é o Criador. Você está entendendo? Mas a primeira vez que aparece o nome Espírito de Deus, também em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fala comigo, o Espírito de Deus se movia. Então Jesus, ele não ficou parado naquele lugar debaixo de 3 tendas, onde um dia houve uma manifestação. Jesus se moveu, e quando ele se movia, os milagres estavam acontecendo, e Deus estava se movendo. E eu aprendi uma coisa: a glória de Deus não baixa e depois sobe, a glória de Deus se move. Eu vou falar de novo: a glória de Deus não baixa e depois sobe, a glória de Deus se move. Sabe por que muitas pessoas não permanecem na manifestação, não permanecem na glória? Porque elas não aprenderam a se mover com a glória. A glória de Deus vem e se manifesta aqui, a glória de Deus vem e nos transforma e nos muda, mas de repente a glória de Deus se move porque ela quer nos levar para algum lugar, mas como nós não aprendemos seguir, nós não aprendemos obedecer o que a voz que fala de dentro da glória, você tem que saber disso. Existe uma voz que fala de dentro da glória, que falou com Pedro, Tiago e João naquele dia, e nós estamos no meio da manifestação da glória, mas nós não aprendemos a ouvir a voz que fala do meio da glória. E a voz que fala do meio da glória às vezes fala com a gente: sai dessa igreja, vai na padaria da esquina, tem uma mulher lá esperando ouvir o evangelho através de você, mas nós não ouvimos. Então a glória de Deus vai, mas nós ficamos, e de repente nós estamos perguntando: cadê a glória? Será que a glória de Deus foi embora? A glória de Deus não sobe, a glória de Deus se move. Você está me ouvindo? Êxodo 33:15, lê comigo. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés falou isso para Deus. Moisés tinha uma caminhada para fazer, para tirar o povo do Egito para a terra prometida. Como era um deserto, não é possível traçar um caminho, mas você vai ter uma média entre 425 quilômetros a 700 quilômetros, dependendo do caminho que você iria traçar no deserto. Aquele povo poderia fazer aquele caminho facilmente em 30 dias. Sabe quanto tempo o povo demorou? 40 anos. Em um caminho que eles poderiam fazer em 30 dias. Isso foi por causa da desobediência, foi por causa disso, foi por muitos motivos, mas eu vou te falar qual é o principal. O principal motivo deles terem demorado 40 anos é que Moisés falou: eu só vou se o Senhor for. Então eu vou te falar como é que funcionava isso. Lê comigo aí Números 9:17, olha o que diz. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Sabe o que aconteceu? Moisés fez o tabernáculo conforme Deus mandou. E quando Moisés preparou o tabernáculo, onde era oferecido culto a Deus, a nuvem da glória de Deus desceu ali. E Moisés já tinha falado com o Senhor: Senhor, se a tua presença não for, não me faça subir daqui. Então a nuvem de Deus desceu sobre o tabernáculo. Não confunda a história com antes do tabernáculo. Eu não estou falando daquela coluna de fogo e nuvem que estava sobre o povo, mas eu estou falando da nuvem que veio sobre o tabernáculo. E aquela nuvem ficava ali. E se você ler esse texto de Números 9 todo, você vai ver que se a nuvem ficasse um dia, o povo ficava um dia. Se a nuvem ficasse ali 2 dias, o povo ficava ali 2 dias. Se a nuvem ficasse ali um mês, o povo ficava ali um mês. Mas quando a nuvem subia e começava a se mover, o povo desmontava tudo, desmontava as tendas, desmontava o tabernáculo, os levitas colocavam tudo nas costas. E eles iam seguir a nuvem.
de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa cheia da presença de Deus em todo o tempo. Eu fui para uma igreja no domingo de manhã, lá em Belo Horizonte, e as pessoas ficam me oferecendo para me levar, me buscar, mas um negócio que eu estou aprendendo a gostar, eu estou amando andar de Uber. Eu acho que eu vou até vender meu carro, vou andar só de Uber agora. Sabe por quê? Toda vez que eu estou com Uber, eu tenho a oportunidade de estar com alguém que talvez não conheça Jesus, aquele motorista. Meu amigo, e eu entrei naquele Uber, sabe como eu estava? Igual eu estou agora, dentro da glória. A presença de Deus sobre a minha vida. Eu entrei no Uber, aquele moço falou comigo, bom dia. Eu falei, bom não. Esse vai ser um dia espetacular para você. Eu comecei a falar com aquele rapaz começou a chorar, e parou o carro, e encostou o carro assim, ó. Ele falou, eu estou tendo um problema enorme com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, mas eu não consigo ter paz com a minha mãe, eu brigo demais com a minha mãe. Eu falei, você precisa do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão que você precisa. E eu comecei a falar com aquele menino molhou a camisa dele de chorar e ficou me pedindo desculpa, não sei o que está acontecendo. Eu falei, relaxa, eu sei. A glória de Deus quer se mover com você, mas você precisa aprender a se mover com a glória de Deus. Existe uma voz que vem da presença de Deus, que ela é suave. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vem cá, João. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes. Imagine que eu sou Jesus e o João é você. Olha o que Jesus falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Repete isso comigo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A Bíblia não diz que Deus vai fazer isso aqui com você, ó. Toda vez que você sentir, amigo, isso aqui na sua vida, ó, te empurra para lá, te vira para cá, te empurra para lá. Toda vez que você sentir isso na sua vida, não é Deus. Deus não te manipula, nem te empurra, nem te maltrata. Jesus tem uma maneira de lidar com suas ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vem, João. Agora aqui, pode ir lá, obrigado, meu filho. Agora aqui há uma questão. Que hoje Deus fala no nosso espírito. E a gente tem que aprender a ouvir. Porque se a gente está aqui hoje, e hoje Jesus sussurrar no seu espírito assim, ó, sai desse templo agora, pega o telefone e liga para sua mãe. Você tem que aprender a ouvir. Ouvir a vontade de Deus, sabe por quê? Porque olha o que Jesus fala. Presta atenção nisso. Eu gostei muito de aprender isso. Olha o que Jesus fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você só pode seguir alguém que já foi. Correto? Irmãos, isso é tão confortante para mim, sabe por quê? Porque quando eu vou na certeza, na convicção de que Ele já está lá. Quando Jesus fala comigo assim, olha, eu quero que você ore por aquela pessoa que está lá agora, naquele sinal lá, vai atravessar, ore por ela. Quando eu vou, eu sei que Ele já foi. Eu não vou, sabe, em uma expectativa de que se vai ou não vai dar certo. Já deu certo, Jesus já está lá.
Nós temos que aprender que para viver uma vida cheia da presença, uma vida cheia da glória de Deus, uma vida relevante, uma vida onde você vai impor as mãos e curar os enfermos, você vai impor as mãos e expulsar os demônios, você vai libertar os cativos, porque esse não é chamado de pastor, esse não é chamado de apóstolo, esse não é chamado de presbítero, esse é chamado de filho. Deus quer que você seja cheio do poder de Deus para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Mas a única maneira de fazer isso é andar dentro da glória, é aprender que a glória de Deus não vem e sobe, a glória de Deus vem e se move. Você tem que aprender a seguir a glória, se mover com a glória, andar atrás da glória. Você tem que aprender a cheirar a glória, perceber a glória, ouvir a glória. Porque quando a voz de Deus te fala, vai, e você fica, Ele foi. E aí é terrível. Você tem que encontrá-lo de novo. Você fala, Senhor, o que aconteceu? Alguém está me ouvindo e me entendendo? Números 9, 23. É a sequência desse texto que nós lemos. Diz assim: segundo o mandato do Senhor, se acampavam e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Vamos ler essa parte de amarelo aí, fala comigo aí. Segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Bom, essa aqui é a parte do sonho. É a parte que eu sonhei. Existe um negócio que Deus sempre fez. Quando Deus quer guiar um povo, Ele sempre escolheu um homem. O mundo não começou com 50 homens, o mundo começou com um homem. Quando Deus quis limpar o mundo e trazer salvação para os justos, Ele escolheu um homem, Noé. Quando Deus quis abençoar todas as famílias da terra, Ele escolheu um homem, Abraão. Na próxima geração foi Isaac. Na próxima geração foi Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Se você andar um pouco mais, você vai ver José. Se você andar um pouco mais, você vai ver Moisés, de quem nós estamos falando. Se você andar um pouco mais, você vai ver Samuel. Você vai ver Sansão. Você vai ver Gideão. Se você andar um pouco mais, você vai ver Davi, o rei. Se você andar um pouco mais, você vai ver Jesus. Você vai ver Pedro. Você vai ver Paulo. Porque para abençoar seu povo, Deus sempre escolheu um homem. A Bíblia diz que aquele povo se movia e cumpria a vontade do Senhor por meio de Moisés. Esses homens foram homens a quem Deus escolheu para liberar destino. E o assunto aqui então agora é paternidade. Fala isso comigo, paternidade. Fala bem alto, paternidade. Agora não fala só com seu coração, não. Fala com a sua boca assim, ó. Paternidade. Paternidade. Todos nós precisamos de paternidade. Eu demorei muito para limpar o coração de muita gente nessa igreja sobre uma paternidade falsa e almática. Mas eu acho que a maioria de vocês estão prontos para a paternidade do jeito que ela tem que ser. Deus sempre usou essas coisas. Deus sempre usou pais. Fala comigo, pai libera destino. Tem um texto muito interessante sobre isso, que é Gênesis 35, 18. Diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O que é isso aqui? Eles estavam em viagem e Raquel morreu. Enquanto dava a luz ao seu filho, Raquel morreu. E quando Raquel estava morrendo por causa de tanto sofrimento, Raquel colocou o nome do filho dela de Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. Você já pensou que terrível é sua mãe te dar um nome desse? Como é seu nome? O meu nome é filho da dor da minha mãe. Terrível. E Raquel colocou esse nome, Benoni, filho da minha dor.
Fala comigo assim, ó, mas pai libera destino. Fala de novo, pai libera destino. Então Jacó chegou lá e falou assim, ó, negativo. O seu nome não será filho da dor de ninguém. Muito pelo contrário, você é o filho da minha direita. Deixa eu te explicar o que é o filho da minha direita. É o filho da minha bênção. É aquele sobre quem eu imponho as mãos. Aquele que nasceu para o lado do sol. O que o pai estava fazendo? Esse não é o seu destino não é causador na vida de ninguém, o seu destino é ser uma bênção, conforme Deus falou para o seu bisavô Abraão. Nós seremos bênção para todas as famílias da terra. Você não é Benoni, você é Benjamim. Porque pai libera destino. Quem se lembra da história de Elias e Eliseu? Eliseu estava trabalhando, arando terra. A maioria de vocês que estão aqui nunca araram terra. Eu também não, mas eu já brinquei de arar terra. O boi puxando na frente, você segurando o arado atrás. Um trabalho duro, um trabalho difícil, um trabalho cansativo. Enquanto estava lá Eliseu arando terra, chegou Elias. E a Bíblia diz que Elias jogou o seu manto sobre Eliseu. E chamou Eliseu para segui-lo. E Eliseu se tornou, a partir daquele dia, não mais um arador de terra, mas ele se tornou um discípulo do profeta Elias. Ele andou com o profeta Elias todos os dias, até que o profeta Elias foi tomado pelo Senhor e foi levado ao céu. Naquele dia, Eliseu estava andando com Elias, e Elias falava com ele assim: Eliseu, fica aqui que eu vou para Jericó. Eliseu falou: fico nada, eu vou com você. Saiu de Jericó, falou: fica aqui que eu vou passar o Jordão. Fico não, eu vou com você. E Elias já sabia que Eliseu sabia que Deus iria tomá-lo aquele dia. Então Elias olhou para Eliseu e falou assim: Eliseu, diga para mim o que você quer. Eliseu nem titubeou, Eliseu falou assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias falou assim: dura coisa você me pediu, mas se você me ver quando eu for tomado de ti, então você vai receber. Eles passaram o Jordão. A Bíblia diz que a carruagem de fogo veio e separou Elias e Eliseu, e um redemoinho de vento levou Elias ao céu. Quando Elias estava subindo, olha o que disse Eliseu, 2 Reis 2:12, diz assim: o que vendo Eliseu clamou, fala comigo bem alto aí: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Quando Eliseu estava olhando Elias subir, ele disse: meu pai, porque ele disse meu pai, porque Elias foi o homem que Deus usou para liberar um novo destino de vida para a vida de Eliseu. Eliseu seria um simples arador de terra por toda a sua vida, mas se tornou em um dos maiores profetas que já houve em Israel, porque Deus usou um pai chamado Elias. Você está me entendendo ou não? 1 Timóteo 1:2 diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe uma coisa interessante? Que o apóstolo Paulo chama Timóteo, fala comigo, de verdadeiro filho. Fala aí, verdadeiro filho. O apóstolo Paulo está se colocando como pai de Timóteo. Mas tem uma coisa interessante, olha o que diz Atos 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Ele era o quê? Timóteo era o quê? Um discípulo. Quando Paulo conheceu Timóteo, ele já era um discípulo. Ele já servia ao Senhor. Ele já conhecia as Escrituras. Ele era filho de uma mãe crente. Ele era neto de uma mulher crente. Timóteo já era um discípulo, um bom discípulo. Fala comigo assim, ó, Timóteo era um bom discípulo, filho de uma judia. Fala aí, mas de pai grego. Timóteo não tinha uma paternidade que o ensinasse o caminho do Senhor.
Apóstolo Paulo, quando vai falar da fé de Timóteo, ele fala a fé que habitou na sua mãe e na sua avó, mas ele nunca fala da fé que habitou no seu pai. Então Timóteo já era um discípulo, mas faltava uma coisa para ele, fala comigo, paternidade. E Paulo falou, eu vou assumir esse papel na vida desse rapaz. E o apóstolo Paulo assumiu esse papel paterno na vida de Timóteo, e começou a liberar destino na vida de Timóteo. Ele circuncidou Timóteo, e levou Timóteo para andar com ele. E Timóteo se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Porque Deus deu a Timóteo um pai. Você está entendendo? Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Lê comigo aí em voz alta, vamos lá? Porque olha o que o apóstolo Paulo está falando, porque ainda que tivesseis muitos preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei. Eu quero dizer para você uma coisa, com humildade e respeito. Deus me colocou como pai nessa casa. E o que o pai faz? Ele libera destino. Sabe que se uma igreja tem um líder que te faz ser somente alguém que vem e senta nessa cadeira para ouvir, a maioria das pessoas se torna só alguém que vem na cadeira para ouvir. Eu quero dizer, esse não é o destino que Deus me mandou dar para você. Deus chama você para ser um poderoso instrumento em suas mãos. Como alguém que recebeu a visão de Deus para esse lugar e para essa casa, eu estou te falando. O seu destino não é sentar nessa cadeira uma vez por semana, 2 vezes por semana para ouvir uma palavra, para se alimentar e se manter vivo por mais uns dias. O seu destino é ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus aonde você estiver. Eu estou te dizendo que o seu destino é ser poderoso nessa terra. Eu estou te dizendo que não há limites no que Deus pode e vai fazer através de você. Eu estou te dizendo que você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvidas, você pode ficar tranquilo. Quando a voz de dentro da nuvem falar, vai, você pode ir, porque Ele já foi. Deus vai fazer coisas grandes através de você. Não é através de mim, é através de você. Eu nasci só para te contar o que Deus tem para fazer através de você. Eu estou aqui para dizer para você que nós aqui, lembra que eu falei que pai libera identidade? Sim ou não? Vou te falar sobre a nossa identidade. Nós aqui, a gente só funciona dentro da glória. A gente só funciona dentro da presença. A gente só funciona cheio do Espírito Santo. Nós abrimos mão da nossa alegria para ter a alegria dele. Se a gente não tem ele, não tem alegria. Nossa alegria está nele. Nossa vida está nele. Nossa coragem está nele. Nossa ousadia está nele. Nossa capacidade está nele. Nosso poder está nele. Para você que congrega aqui, hoje eu estou te dando uma palavra de pai. E como seu pai, eu estou te dizendo que o seu destino é grande, que o seu destino é poderoso, que o Espírito que habita em você, ele não matou uma formiga não, ele ressuscitou Jesus. Eu estou desafiando você a abraçar o seu destino. Eu estou desafiando a você a crer. Eu estou desafiando você a entender que Deus não chamou você para ser um membro de uma igreja evangélica. Deus te chamou para ser filho e andar no seu poder. Deus te chamou para carregar sua presença e sua glória. Mas meu pastor, eu sou pequeno. Quanto menor você for, maior poder Deus pode liberar sobre a sua vida, porque Ele adora escolher os que não são para confundir os que são. Jesus não curou os enfermos porque Ele era o sarado. Ele curou os enfermos porque se fez doente.
E apóstolo Paulo, enquanto estava doente, estava curando os enfermos. Porque não é a sua grandeza, é a grandeza do seu Deus. É a grandeza do Espírito de Deus que habita em você. Eu te desafio a hoje entrar na nuvem e falar: eu não vou sair dela mais. Se ela se mover para dentro da favela, olha eu entrando na favela. Se ela se mover na minha empresa, olha eu entrando na minha empresa. Se ela se mover para a China, olha eu virando chinês, olha eu aprendendo mandarim. Se ela se mover para a Índia, olha eu aprendendo hindi. Olha eu seguindo a nuvem. Porque existe uma voz que te chama pelo nome. Eu sei que você reconhece a voz quando ela te chama, porque ela é a voz do seu Criador. Ela te convida a fazer coisas que humanamente você nunca faria. Hoje eu estou te convidando a nunca mais sair da nuvem. Alguns de vocês estão fora da nuvem, mas podem entrar agora, se quiser. A nuvem da glória, a nuvem da presença, a nuvem de onde Deus fala. A nuvem de onde você não precisa mais ficar ouvindo a notícia do jornal, porque você está mais interessado em ouvir a notícia do céu. Você não está preocupado com a economia local, você está preocupado com a economia celestial. Você rege a sua vida de acordo com um outro governo. Não importa se é o partido tal ou o partido outro que está no governo, você vive debaixo do partido de Deus. Você tem uma voz que te rege, você tem um pai que te sustenta, que te alimenta. Hoje eu estou desafiando você a não ser um crente sentado na cadeira de uma igreja evangélica, pensando qual é a doutrina ou a regrinha que eu devo seguir. Eu quero te levar para o seu chamado de ser filho e saber que você segue a um Cristo vivo, saber que você segue a um Espírito que é vivo e que fala e que se move e que é poderoso para usar você em qualquer lugar que você estiver. Eu quero entrar na nuvem de glória. Eu quero entrar na nuvem de glória. Oh, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Faz alguma coisa aí, querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa aí. Faz alguma coisa aí. Deixa a sua fome sair para fora. Deixa a sua sede da presença de Deus sair para fora. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui que quer seguir a nuvem, que quer andar dentro da nuvem, que não quer perder a nuvem por nada, que você não quer andar vazio, você não quer ser chamado de cristão pela religião que escolheu, mas pela presença que você carrega por fazer as mesmas obras. Se alguém diz estar em Cristo, esse deve andar como ele andou. E eu vou seguir Jesus.